Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô até com frio aqui, ó, tô até de luva hoje. Mas vamos lá. Hoje nossa aula é sobre argumentação, sobre redação, argumentação. E como eu tinha falado na nossa última aula, se você não assistiu, vai lá assistir ela que é super importante. A argumentação ela vai ser uma ferramenta para a gente conseguir defender o nosso ponto de vista no texto. Então, o nosso texto ele vai ter que defender algum ponto de vista, ele vai ter que defender alguma ideia, e o argumento ele vai vir exatamente para fundamentar essas ideias. Então, eu vou defender que o ponto A é melhor que o ponto B, por exemplo, eu tenho que dizer o porquê. E é aí que está o argumento. Não é simplesmente porque sim, igual a gente brincava antes, né? A pessoa pergunta por quê? Porque sim. Não tem porquê sim em um texto que a gente está fazendo, um texto argumentativo. Ele precisa de um argumento. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre argumento. E na última aula eu falei que haveriam alguns tipos de argumento que a gente trabalharia. E o argumento de hoje é o argumento de autoridade, que para mim é um dos melhores para usar. Se você conseguir encaixar bem, se preparar bem, o argumento de autoridade, vamos dizer assim, não tem falha, tá? Vamos lá. Quando eu falo autoridade, argumento de autoridade, obviamente eu estou dizendo que eu vou utilizar alguma autoridade para defender essa ideia, entendeu? Então, eu vou usar alguma autoridade para falar que o ponto A é o certo. E esse é o básico. Então, primeiro ponto que a gente tem que se perguntar, qual seria essa autoridade? Eu coloquei que esse tipo de autoridade, às vezes a gente pensa em alguma coisa muito grande, sei lá, que é difícil de localizar na hora de colocar no texto. Mas a autoridade eu coloquei assim, pessoa que tem algum nível de importância e autoridade em alguma área específica ou em alguma área. Como seria isso? Vamos pensar. Você está falando do texto, vamos dizer que cai alguma coisa sobre esporte, alguma coisa de infraestrutura, de organização, pode cair no texto. E aí você vai utilizar alguma autoridade para falar. Não precisa ser necessariamente o filósofo grandão lá, o político super, ou a figura histórica super importante. Pode ser sim um treinador de futebol que disse alguma coisa que vai se encaixar no seu texto. Então, você está falando de arte, você pode usar algum cantor, você está falando de política, pode usar algum político e tal. E é importante pensar isso porque você abrange muito essa ideia de autoridade. Algumas pessoas acham que a autoridade só é filósofo, só é alguma figura histórica. Mas não, a autoridade é alguém que tem alguma autoridade naquele tema. E se o tema caiu e você lembra de alguém, nossa, tem um cara que eu gosto que fala mais ou menos isso, então aí a gente vai entender como que você vai poder colocar isso no seu texto, tá? Mas já pensa assim, meu texto é sobre isso. Ah, lembrei de alguma coisa, de alguma pessoa que fala sobre isso. Pode ser uma pessoa contemporânea. Por exemplo, vamos dizer, vou usar uma figura que talvez alguns de vocês conheçam, que está falando sobre segurança. E aí você fala, nossa, eu tenho que usar, sei lá, Michel Foucault, algum filósofo, não sei quase nada e tal. Aí você lembra que tem algum influenciador hoje em dia que fala alguma coisa interessante. Vamos usar, por exemplo, o esqueci o nome, o delegado da Cunha, lembra? Eu pensei no Cabo Daciolo. O delegado da Cunha, que é um policial ali que trabalha, que hoje fala bastante coisa da área. Você pode usar ele como um exemplo, tá? Tem, óbvio, que tomar algum cuidado com o argumento de alguém que você vai utilizar, mas esse foi um exemplo. Para ampliar essa mentalidade de vocês, tá? E aí o argumento, ele vai utilizar as palavras ou os fragmentos do pensamento dessa pessoa para defender essa ideia, tá? Simples assim, simples mesmo. É uma coisa bem simples que se vocês conseguirem encaixar, conseguirem ter o time, a percepção de que aquela pessoa ali fala mais ou menos isso e encaixar no texto, pronto, seu texto já está sendo argumentado, certo? E aí eu coloquei aqui a coerência como algo importante, que é exatamente o contraponto que eu estava falando. Quando a gente fala de autoridade, a gente amplia aí, acabei de falar, vamos ampliar, vamos pensar em todas as pessoas que falam algo que pode ser utilizado nessa área, tá? Tem que ser uma pessoa dessa área, não vai pegar o delegado da Cunha para falar sobre,
sei lá, uma coisa nada a ver, sabe? Sobre cultura. Só se ele falou alguma coisa bem específica, sabe? Mas não, procura uma pessoa daquela área. Só que também você tem que tomar esse cuidado, que é isso que eu tô falando, a coerência. Não vai pegar uma pessoa que não tem nada a ver e retorcer o que ela falou pra colocar ali. Não. Você tem que pegar alguém que tenha a ver com aquele tema. Porque a pessoa que esteja lendo fala assim, ele soube linkar o delegado da Cunha com a área de segurança, entendeu? Ou ele soube usar essa frase aqui do, sei lá, do Vinícius de Moraes para falar de cultura. Então, você linka. Quando você vai usar alguma autoridade, você tem que pensar, ela tem autoridade sobre essa área? O que ela fala tem alguma importância sobre o que eu estou dizendo aqui, certo? E é claro que vocês vão conseguir fazer isso porque tem um monte de autoridade e nas nossas aulas de história, de filosofia, você vai ter algum contato com uma ou outra que vai ter alguma utilidade nesse momento. Então, a gente vai ter dois modos práticos de citar essa autoridade, tá? O primeiro modo é a citação direta e o outro é a citação indireta. O material está aí embaixo para vocês clicarem aí, receberem o resumo dessa aula, certo? E aí, como ficaria a citação direta? Eu vou trabalhar com os elementos que eu coloquei aqui para depois vocês terem acesso, fica mais fácil. Então, citação direta utiliza, entre aspas, as palavras de alguém. Então, a citação direta, ela vai pegar o que aquela pessoa falou, ele disse isso, e colocar isso no texto. Obviamente que você não vai reescrever o texto com as palavras da pessoa, é um argumento. Você está falando isso, portanto, tal pessoa disse isso. Como exemplo, eu coloquei aqui uma frase do Nelson Mandela. E aí, eu coloquei como citação direta, exemplificando isso. Então, vamos dizer que no texto você está falando sobre educação, e aí você diz assim, como disse Nelson Mandela, aí você coloca, entre aspas, o que ele disse. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Fecha aspas. Então, você usou o que ele disse, exatamente o que ele disse, para argumentar. Então, nós precisamos da educação para mudar o mundo, e como disse o Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, é uma citação direta. Você pegou o que o Nelson Mandela disse e citou diretamente, tá? Citação indireta. Então, a direta você vai lá, coloca as palavras, entre aspas, para dizer que foi a outra pessoa que disse, vai lá e coloca as palavras exatas que ele utilizou, tá? E aí, no caso da direta, você tem que decorar, você tem que colocar exatamente as palavras. Se você não lembra mais ou menos alguma palavra que ele disse ali, alguma coisa, aí você utiliza a indireta, e que às vezes eu acho melhor utilizar a indireta, porque fica um pouco mais solto o texto. Mas a citação indireta, ela vai reescrever com as suas palavras o argumento ou o pensamento de alguém dessa autoridade. Exemplo, tá lá no texto falando sobre educação, precisamos mudar tal coisa na educação, e aí você coloca, para Nelson Mandela, a educação é o meio mais eficiente que temos para mudar o nosso mundo. Então, eu disse a mesma coisa, vou ler a dele e vou ler a minha que eu reescrevi. Ele disse, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E eu coloquei, a educação é o meio mais eficiente que temos para mudar o nosso mundo. Basicamente, eu disse a mesma coisa, só que qual que é a importância? Você colocar no texto que foi o Nelson Mandela que disse. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Se você escreve o texto inteiro, você falando, a educação é a forma mais poderosa que a gente tem para mudar o mundo. Beleza. Agora você vai lá e coloca, Nelson Mandela disse. Então a pessoa vai pensar, nossa, não é ele que está falando. Ele está falando uma coisa que alguém que tem uma autoridade disse, entendeu? Então, esse é o exemplo. É básico, gente. Super básico assim mesmo. E desse jeito, se vocês conseguirem se treinar, vocês vão conseguir tirar uma nota boa e vão conseguir defender os argumentos no seu texto. O que eu posso dizer? Para conseguir fazer esse tipo de argumento, você tem que começar a ficar mais atento ao que você ouve. Como eu disse, o delegado da Cunha consegue ser uma citação. Às vezes você está lá no seu Face e você fica assistindo o vídeo dele, por exemplo. E
você nem imaginava que ele pode ser uma citação. Óbvio que tem que saber encaixar bem. Você viu que o Nelson Mandela disse uma coisa bem estruturadinha. Mas tudo que você lê de alguém, tudo que você ouve, todas essas coisas podem ser usadas. Então, o que você tem que ficar a partir de hoje? Alerta, presta atenção nas aulas de história e de filosofia que eu vou dar para pegar esses insights, porque essa citação direta e indireta é a mais fácil, na minha opinião, porque você vai pegar o que a pessoa disse e injetar ali no seu texto, tá? Então, fiquem atentos às coisas do dia a dia, o que as pessoas influentes falam e o que vocês ouvem em vídeos e tal, e até nas nossas aulas. E aí, eu deixei aqui mesmo, no mesmo documento, 4 citações diretas de outras influências que talvez vocês podem decorar e seja útil. Ó, a do Nelson Mandela é bem fácil de decorar, se vocês quiserem decorar. E aí eu coloquei mais 4 aqui. Não é nem para decorar. Essas 4 eu coloquei para quê? Para você pegar e transformar elas em citações indiretas. E aí, caso você ache que não tenha certeza se ficou certo ou não, você pode mandar para mim ou no domingo levar lá e eu te explico se está certo, porque não tem um jeito exato de transformar uma citação direta em uma citação indireta. Cada um vai transformar com as suas palavras, entendeu? Mas você tem que dizer o que está aí. Só vou ler elas e a gente já termina o vídeo, tá? Então a primeira do George Santayana. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Legal essa. A outra é um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é uma citação, não é uma pessoa, é um órgão, é um documento, então também serve. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em todos os direitos. Super útil. A terceira é do Zygmunt Bauman, que é um filósofo que morreu há pouco tempo atrás, contemporâneo. Não são as crises que mudam o mundo, e sim as nossas relações a elas. E por último, do Confúcio, não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Então, 4 frases, transforma elas em citação indireta para treinar aí essa transformação. Mas, gente, lembrando, para terminar, todo esse conteúdo tá aí embaixo, tenho acesso, mas fiquem atentos às coisas. E outra coisa legal, tem alguns filósofos contemporâneos que é mais fácil de lembrar. Pondé, o Karnal, o Cortella, coisas que a gente tem bastante acesso e que talvez seja útil no texto. Qualquer um que tenha boas citações é útil no texto. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Essa é a primeira citação que a gente vai utilizar. Se vocês ficarem bons nelas, vocês já vão fazer um texto muito bom, tenho certeza. Não esqueça de pegar o material aí, transformar as citações direta em indireta. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.